Corinthians anunciou o maior patrocínio da história do futebol brasileiro em 370 milhões de reais por um contrato de 3 anos. A parceria com a VaideBet contempla o time principal, o feminino de basquete e de futsal, e os pagamentos serão mensais e adiantados. Caso haja atraso, o Timão pode retirar a marca dos uniformes e aí, se o problema persistir, o Corinthians pode rescindir o contrato de forma unilateral. O clube acredita que isso vai evitar uma nova Tausna, que assinou com eu acho esse nome tão difícil de falar, Taunsa, que assinou o contrato com a antiga gestão e não pagou o que devia, em 28 milhões de reais, segundo o acordo, André Hernan. E aí, o que você achou desse patrocínio, desse mega patrocínio? E se você acha que essa condição jurídica vai evitar uma nova Taunsa? Os da Taunsa lá é bem bizarro, né, o que aconteceu, né? Porque ele ia pagar os salários dos jogadores que o Corinthians contratou à época, né? O William, Paulinho, enfim, Renato Augusto, grandes jogadores que o Corinthians trouxe, dependendo desse patrocínio que acabou virando um grande calote, né? Então, assim, o Corinthians se planeja, né? Se resguarda juridicamente com cláusulas no contrato e tudo mais para evitar esse calote, mas é um super patrocínio, uma super grana para um time que está sendo montado, né? Então o Corinthians vai ter ali um respiro financeiro nas contas do dia a dia e principalmente para você poder investir nesse time do Mano Menezes para 2024. Acho que é muito bom, é uma excelente notícia para o torcedor do Corinthians. E aquela velha história, agora que tem grana, tem que redobrar o cuidado. Vai fazer uma grande contratação, quietinho, vai lá e contrata. Não fica fazendo alarde, porque senão vira Gabigol e Firmino, plano A e plano B, que acabou virando piada. Mas o Augusto Melo falou ontem, né, que ele apresentou uma proposta de 5 anos para o Gabigol, mas ninguém confirmou essa proposta, né, Irna? O próprio Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, falou que não teve proposta. Então, isso aí precisa acabar no Corinthians. O Corinthians precisa virar essa página Gabigol, virar essa página de Firmino e esquecer e tocar a vida. Porque senão vai ficar sempre essa coisa, eu fiz proposta, aí a resposta, não fiz. Vira uma novela sem que ela de fato tenha acontecido, né? Uma novela imaginária. Mas agora tem dinheiro para VC, para trazer o Gabigol. Tem dinheiro do patrocinador e tem que equacionar a relação receita-dívida. Se o Corinthians tiver, são 120 milhões de reais por ano, né? 360 por um período de 3 anos, 120 milhões de reais por ano em comparação com os 70 que tinha no patrocínio anterior, 50, por exemplo, são 70 milhões de reais a mais. Então você vai ultrapassar, se fizer tudo certo, tudo igual ao ano passado em termos de receita, o Corinthians ultrapassa a 1 bilhão de reais de receita anual. Só que ele tem 950 milhões de reais de dívida. Então ele tem que equacionar essa relação dívida-receita. E se ele conseguir solucionar o financiamento da Arena, que foi proposto pelo Duílio Monteiro Alves numa reunião com a Caixa, ele pode recuperar a receita de bilheteria e ele pode alcançar 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano, o que vai melhorar a relação dívida-receita. Mas ele ainda tem um problema de dívida gigantesco. Um ponto é esse. Outro ponto é que é muito positivo ter esse dinheiro. Nós estamos falando de um clube que, quando caiu para a segunda divisão em 2007, tinha 70 milhões de reais de receita e hoje tem 950 milhões de reais de receita. É muito positivo isso e, no entanto, a gente não consegue transformar isso num futebol que arrecade mais e que mantenha seus principais jogadores aqui, como conversamos nas Finanças do Esporte na sexta-feira. Agora, você ter um contrato deste volume com uma empresa criada há 1 ano, com o perdão do trocadilho, é uma aposta. Muito bom. Agora, o novo presidente do Corinthians disse que ainda tem 3 jogadores, né, bem encaminhados. Disse, abre aspas, vamos ter uma surpresa de um que estava vindo para não sei aonde e quando falou do Corinthians está vindo, fecha aspas. E aí, Dan, algum palpite? Você acha que pelo menos agora ele está fazendo a coisa certa, deixando baixo?
Baixo mais ou menos, né? Fala ali e tal, deixa, enfim, todo mundo na expectativa, todo mundo vai atrás, aí começa a surgir nomes, o torcedor fica bastante ansioso, mas o presidente Augusto Melo, ele tem essa promessa, né? É uma promessa que é pública e ele fala isso dentro do Corinthians, que quer trazer um grande nome. O termo cereja do bolo, né? A tal da cereja do bolo, que é o que o Corinthians vai atrás nesse momento. Hoje, por exemplo, o Corinthians deve fechar tudo e ter as garantias de assinatura e tal do Santos Laguna para a chegada do Félix Torres. Então, o zagueiro tá já prontinho para chegar, já é aguardado aqui em São Paulo hoje ainda para fechar esse reforço. Faltava ali uma questão de uma assinatura do Santos Laguna e tudo mais, que impedia do jogador viajar e chegar. A ideia era que na reapresentação o Félix Torres estivesse aqui, mas agora está resolvido e ele deve desembarcar logo para ser reforço do Corinthians. Agora, PVC, como é que fica a Leila Pereira com esse anúncio do Corinthians? Porque ela disse que aumentaria o valor do patrocínio do Verdão se fosse comprovada uma oferta corintiana maior. E agora está sendo comprovado. Agora ela tem que se manifestar a esse respeito. Ela não tem a obrigação de cumprir o que falou naquela entrevista coletiva, porque ela tem um contrato assinado com o Palmeiras até dezembro. O Palmeiras tem um contrato assinado, ela pode simplesmente cumprir esse contrato. Mas foi ela quem disse que equipararia os contratos. Então, acho que vale uma pergunta a ela ou vale um pronunciamento dela para se relacionar, se referir ao contrato, se ela acredita ou se ela duvida do contrato do Corinthians, porque o contrato do Corinthians agora tem sido divulgado assim. A gente não viu o contrato fisicamente, o documento, como ela dizia naquela época, me mostra o contrato que eu faço equiparação. Não, o contrato não é público, o contrato não está sendo mostrado, mas não há motivo, em tese, para duvidar do que está dizendo o Corinthians em relação aos números do contrato. Logo, acho que vale um pronunciamento do Palmeiras a respeito do contrato do Corinthians e da promessa da Leila de que faria essa equiparação. Boa, ficaremos de olho. Vamos colocar um convidado no nosso bate-papo aqui. Flávio Latifi, com informações do Arthur. Muito bom dia para você, bem-vindo ao De Primeira. Tem que desmutar, Flávio, mas é assim mesmo. 4 anos de UOL, sem vira e mexe, entre mutada. Eita, continua mudo. Enquanto o Flávio desmuta, acho que vale a gente deixar nossas homenagens aqui ao Zagallo, né, gente? A gente acompanhou o final de semana de informações e homenagens a ele, né, PVC? E com certeza você deve ter uma história gostosa para contar, uma lembrança boa assim com ele. A gente viu notícias do mundo inteiro, os jornais do mundo inteiro repercutindo a morte do Zagallo pela importância que ele tinha no futebol mundial. No meu ponto de vista, o Zagallo foi o pai de uma revolução, que é a seleção de 70. Alguém pode dizer, mas a seleção de 70 só existia porque tinha Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé, Rivelino e Carlos Alberto. Ok, mas quem escalou os 6 e fez um tipo de movimentação que puxava o Jairzinho para a ponta esquerda para abrir o corredor e o Carlos Alberto jogar, foi o Zagallo. Então, ele foi o pai de uma revolução, não foi um revolucionário de toda a carreira, mas a seleção de 70 é uma revolução. O Zagallo é um apaixonado por seleção brasileira e pelo futebol. É o único cara que disputou 7 Copas do Mundo e ganhou 4, o único cara a ganhar 4 Copas do Mundo na sua trajetória pessoal. Por isso, ele apareceu em todos os jornais do planeta. Eu acho que, assim, todo mundo tem o direito de ter preferências, simpatias, achar que ele devia ter menos ligação com a CBF ou mais ligação com a CBF. A questão não é essa. A questão é, quando uma figura deste tamanho faz sua passagem, a gente precisa entender por que a gente está falando dele. Não é o que... Assim, eu tenho uma certa resistência a fazer aquilo que se convencionou chamar recentemente de obituário, sabe? Quando você diz assim, o cara morreu, você diz, lembro bem daquele dia que ele bateu nas minhas costas e disse, cara, você é bom. Não, a homenagem não é a quem está escrevendo, a homenagem é a quem está partindo.
E por que a gente homenageia pessoas deste tamanho? Porque eles fizeram uma contribuição para a humanidade. Eles deixaram uma contribuição. Então, não importa se você gosta ou não gosta neste momento, importa compreender por que ele está sendo homenageado no mundo inteiro. Pela sua obra. Perfeito, PVC. Muito obrigada. Flávio, tá valendo agora o áudio? Câmbio? Não. Eita, não tá. O Flávio é deu ruim, Latife, o Flávio. computador é Patife. Ai, Hernan. Mas foi Não bom, vou gostei crescer. dessa piadinha. Vai se acostumando. Vocês gostaram, chat? Vai se acostumando. Agora o número de likes começa a diminuir, né? Flávio, vamos fazer mais uma tentativa, porque já são meio-dia, já, meu Deus, passou muito rápido esse de primeira. Quer tentar sair e entrar de novo? Enquanto você faz esse teste, o Hernan pode trazer algumas informações, né, Hernan? Sim, sobre o Arthur? Isso. O Latifi ontem publicou, né, no UOL, ele já estava com a informação, inclusive a gente se falou no fim de semana, né? Ele já estava no rastro da notícia ali de que o Palmeiras tinha avançado com o Zenit essa venda e, de fato, ontem de manhã, cheguei até a conversar com uma pessoa do Arthur que dizia que estava muito bem encaminhado de fato. Então o negócio está sendo sacramentado e os valores giram em torno de 18 milhões de euros. É um baita negócio para o Palmeiras. O Palmeiras compra o Arthur do Red Bull Bragantino por 8 e vende por 18. A venda total, né? Então é uma venda boa. Aquelas questões extracampo, aquela questão dele decidir se vai ou não e tal, tudo isso acabou que foi resolvido. E o Zenit e o Palmeiras estão pelo sim, né? Pela assinatura para anunciar essa transferência. Isso deve acontecer nos próximos dias, que sai nas próximas horas.